Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Oi, aqui é a Fernanda Zucchi. Eu sou casada, tenho 2 filhos, o Bernardo, de 9 anos, a Gabriela, de 4 anos. E eu vou compartilhar aqui com vocês um testemunho que eu tive, uma experiência com a maternidade, com a minha mãe, né? E que possa trazer, né? Que Deus possa trazer revelação para vocês através disso. Que pessoas possam ser curadas também, né? Da maternidade. Eu nasci num lar, cresci num lar bem desestruturado. Meus pais, minha mãe era cristã, mas muito, assim, bem religiosa, né? De uma denominação um pouco mais religiosa. E eu cresci nesse ambiente, meu pai sempre mais, né, mundano, assim, bebendo, fumando, sempre com um estilo de vida bem diferente. E a gente cresceu, eu e meu irmão, num ambiente de muita briga, muita contenda. Meu pai um homem muito irado, muito bravo. Minha mãe também, uma mulher muito... Casaram muito cedo, não tiveram também estrutura familiar. E minha mãe sempre muito rixosa, muito dominadora, muito brava. Então os dois tiveram muita dificuldade no casamento. Conseguiram viver alguns anos e, por fim, meu pai teve muitas amantes e em um determinado momento ele nos deixou, né? Ele se separou da minha mãe e nos abandonou por conta dessa amante. E, enfim, eu fui morar com a minha mãe, fiquei morando com a minha mãe, meu irmão foi morar com os meus avós paternos e minha mãe, daquela maneira, né? Eu era uma pré-adolescente quando isso aconteceu e eu sempre, assim, olhando aquilo tudo e não desejando, né? Eu queria muito casar, queria muito ter uma família, mas muito diferente daquilo que eu via. E eu tinha um pouquíssimo entendimento do que era Deus, por conta que minha mãe a gente veio morar numa cidade onde tinha a família dela, próxima, então, né, quando ela se separou. E eu comecei na igreja e uma determinada idade que eu tinha ali já jovem, eu conheci um pouco, conheci Jesus, tive um entendimento de quem era Deus. E nesse tempo, eu lembro que toda vez que eu contrariava minha mãe, porque eu creio que isso é uma característica de uma pessoa dominadora, toda vez que eu contrariava minha mãe, ela fingia desmaio, ela saía do domínio dela, né? Se eu falasse um não, e não porque eu era uma filha desobediente, ou não porque realmente algo que eu queria dizer não, eu não tinha uma identidade, eu não podia ser quem eu era. Eu sempre tinha que dizer sim para tudo. E quando eu falava um não, ela me mandava embora. Então, tudo que eu ia contra o domínio da minha mãe, a vontade dela, ela mandava eu ir embora morar com meu pai. Até uma determinada vez eu tive que ir porque a gente brigou. Eu não tinha maturidade também para muita coisa e fui morar com meu pai. Tive que morar com a esposa que ele casou. Foi bem conturbado, foi bem ruim. Acabei voltando depois. E tendo que acatar tudo que minha mãe fazia. No meu caso, daí conheci meu esposo. A gente, um presente de Deus, um homem muito bom. A gente casou e para a festa do casamento também tive que ceder a tudo que ela queria, porque era ela que ia pagar. Então minha mãe sempre usou das coisas para me dominar, para me manipular, né? Ela não tinha esse entendimento de ser assim também. E sempre conduzindo dessa maneira. Daí no casamento, né, foi a festa que ela usou, que eu tinha que ser do jeito dela, porque senão também não pagava, tudo assim, sempre manipulando. Quando eu entrei no casamento, foi tudo muito bom, nós casamos, vivemos ali 2 anos muito bem, depois eu comecei a desenvolver essas características, né, geracionais, assim. Eu não tinha um entendimento de quebra, de maldição, né, enfim, eu comecei também a ter um entendimento maior de quem era Jesus. E a cada dia fui conhecendo mais, fui para uma igreja mais avivada, né, com meu esposo, assim, uma igreja mais, que falava mais sobre esses assuntos, né, que não era com tantos esquemas religiosos. E
comecei a ter a mente mais aberta para muita coisa. E Deus começou a trabalhar muita coisa ali. E com o decorrer dos anos, eu fui vivendo muitas situações. Eu tive meus filhos, principalmente o meu primeiro filho. Minha mãe usava muito disso para poder... Eu precisava trabalhar, então eu dependia, às vezes, dela ficar com ele. E ela usava aquilo para me dominar, para me manipular. Se eu fazia o que ela queria, ela ficava, ela fazia. Se eu não fazia, ela não ficava. Ela usava de todas as situações e ela mesma não via. Até que um dia eu passei por uma situação na minha vida muito forte, que eu tive um real encontro com Jesus. Ali eu pude conhecer a Deus face a face. E minha vida foi completamente transformada, porque eu vinha nessa vida com Deus, mas era uma vida sem conhecer, sabe, a Jesus de verdade. E na totalidade, assim, eu não tinha identidade, por conta que eu sempre tinha que fazer o que os outros queriam. Eu vim crescendo, né? Minha mãe nunca desenvolveu em mim essa questão de identidade, nunca me apontou essa questão, ela nunca me ajudou a construir, né? Tão importante é a gente ajudar os nossos filhos hoje a construir uma identidade. Eu faço muito isso com os meus filhos. E ela não fez esse papel. Creio que também por ela ter tido uma infância muito difícil, enfim. E nesse período que eu passei essa situação, eu comecei a entender muita coisa. E uma delas foi a sair do domínio da minha mãe, porque eu me tornei uma mulher rixosa, cobradora, dominadora, mandona. Eu acabei me tornando aquilo que eu mais temia, né? E precisei sair desse lugar. Deus mostrou quem eu era de verdade, tudo isso, como, sabe, Ele me mostrou como num espelho, assim, e me falou: filha, agora é a hora de mudar isso, né? E Deus começou a me quebrar toda por dentro e fazer algo novo. Primeira coisa, Ele devolveu a minha identidade de filha. E foram quebradas muitas situações dentro de mim. Deus restaurou minha identidade. E uma das coisas, eu tive que aprender a sair do domínio da minha mãe. Foi um processo extremamente doloroso, mas foi maravilhoso. E Deus falava muito comigo: filha, você vai fazer isso, mas você vai fazer com muito amor, né? Porque a gente não é sair do domínio na briga. Porque o que acontecia antes é que a gente brigava, né? Toda vez que eu discordava dela, ela gritava comigo, ela falava mais alto, e eu não tinha maturidade e entrava naquele jogo, né? E dessa vez foi diferente. Quando eu tive o completo entendimento e revelação espiritual, eu comecei a sair do domínio da minha mãe, mas com muito amor. Teve uma pessoa que me ajudou muito, que foi uma discipuladora, uma mentora, né? Que ela também passou por essa situação e ela me deu muito auxílio nisso. E tudo ouvindo a voz de Deus também. Então eu comecei a entender muita coisa. Eu comecei a sair, a não depender dela em relação aos meus filhos, coloquei na escolinha. Quando ela não podia ficar, eu não ficava chateada, eu falava: não tem problema, mãe. E tudo com muito amor. E foi muito difícil para ela. Ela me ligava, às vezes, do nada, muito espiritual, ela me ligava, me xingava, brigava comigo, e eu não tinha feito nada. E eu entendia, eu desligava, ia para Deus, porque eu entendia que aquilo ali era ela saindo ela tinha perdido o domínio, então ela estava gritando, porque ela queria ter o domínio de novo. Porque daquela maneira, quando ela me manipulava, ela tinha o domínio da minha vida. E Deus foi trabalhando de tempo em tempo, sabe? E ela foi entendendo que eu não dependia mais emocionalmente dela, eu não dependia mais em relação aos meus filhos dela, e tudo que eu fazia por ela não era uma troca, mas era porque eu a amava. E ali foi um processo muito bom. A gente viveu algum tempo assim nessa situação, eu não dependendo dela em mais nada. E pelo contrário, eu fazia muitas coisas por ela, porque minha mãe achava que era uma troca. Ela fazia e eu fazia. E eu comecei a mostrar para ela que não. Ela não precisava fazer nada para mim, mas ainda assim eu a amava muito. Eu tratava ela com muito amor, com muito carinho. Não brigava, não discutia, não entrava mais naquelas brigas dela. E ali ela começou a perder o domínio e começou também a entender. E eu lembro que depois, e a gente viveu assim, e muita coisa foi sendo restaurada entre nós duas, a nossa amizade. E eu lembro que um dia Deus falou comigo que eu deveria ir até minha mãe e pedir perdão para ela por muitas coisas, mesmo que ela não entendesse, e eu fui nela, esclareci para ela que eu precisei um dia sair daquele domínio. Contei tudo mais, né, assim, superficialmente, dentro daquilo que ela poderia entender. Contei para ela, pedi perdão, ela também me pediu perdão, disse que teve uma fase da nossa vida que ela não entendeu, mas que ela aceitou e foi muito bom para ela, olha só.
E mesmo ela não entendendo, e foi maravilhoso, né? Deus restaurou a nossa amizade. Hoje ela faz as coisas não mais porque por um domínio, mas porque ama, fica com os netos porque tem vontade, sem cobrança, né? E eu também, tudo que faço por ela, tudo que abençoa a vida dela, é porque amo ela, não porque ela precisa, né, me dar algum retorno. Foi muito saudável, a gente tem um relacionamento muito saudável. E eu lembro também que um dia, fazendo a Casa de Isabel, que eu participo, na aula sobre raízes familiares, herança materna, inclusive a pastora usou um texto, Isaías 49:15, que fala assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu lembro que nesse dia eu estava lá embaixo na minha casa, tem 2 pisos, né? Eu estava sozinha, era um sábado pela manhã, eu fui fazer essa aula e Deus trouxe assim à tona que eu sofri muito. Eu não sofri só o abandono, né, do meu pai, que eu já tinha curado, Deus já tinha restaurado, mas ali Deus trouxe o abandono da minha mãe, né? Porque por conta que ela viveu uma vida muito ruim com meu pai e a separação, tudo, muita dor, ela esqueceu muito da gente. Minha mãe só se preocupou com ela. Ela não conseguia nos ver eu e meu irmão. Então ela não conseguiu desempenhar o papel de mãe dela, porque ela viveu toda a vida aquela dor do casamento. E por conta de todas as vezes que eu contrariava ela, que eu falava alguma coisa que eu não queria, que eu queria ser quem eu era e ela não permitia, ela me mandava embora. Inclusive, no período do nosso preparo para o casamento, ela me proibiu de convidar algumas pessoas que eram amigos do meu pai, por conta desse problema dela com ele. E ela dizia, não, se tu não fizer do jeito que eu quero, eu não vou pagar nada. E isso vinha, né, depois era no aniversário dos meus filhos, se não for assim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Que ela ficava, às vezes, de fazer o bolo, o salgado, tudo ela manipulava. Então eu sofri muito essa situação do abandono com ela, né, dessa rejeição. E nesse dia, nesse sábado, Deus curou na totalidade, foi muito bom. Deus ali trouxe toda aquela situação para mim e me curou, né? E foi muito bom, assim, eu fui extremamente sarada dessa situação de maternidade, né? Eu espero que esse testemunho, né, de maternidade possa alcançar a vida de alguém e, né, que muitas vezes a gente tem essa situação de ser curada da paternidade, que eu também tive uma situação com meu pai, mas a maternidade foi muito forte, porque hoje eu posso ser uma mãe muito diferente, né? Eu sempre falo para o meu marido, eu quero romper com todas as heranças maléficas, geracionais, com atitudes diferentes. Eu entendi que é assim que eu vou romper, né? Não é agindo de maneira diferente, é tendo ações diferentes daquelas que eu vivi. Então hoje eu ajudo os meus filhos a construir uma identidade, eu não manipulo, eu não tenho domínio sobre eles, eu respeito a identidade de cada um deles e isso é maravilhoso. É muito bom, é muito gratificante. Obrigada por poder compartilhar com vocês, meninas. Deus abençoe a vida de cada uma.